O aniversário é dele, Jesus, mas o presente é nosso. Olá, bem-vindos a mais um vídeo. O assunto hoje é, claro, Natal. Estamos a 3 dias do Natal. O que é o Natal para nós? O Natal é a comemoração do nascimento de Jesus Cristo. Isso é o Natal. Mas a data está errada. Vamos comemorar o Natal mesmo assim? Vamos comemorar o Natal mesmo assim. A data está errada? Tá. A gente vai ver aqui que quando Jesus nasceu, nós tínhamos pastores durante a madrugada no campo. Não tinha como isso acontecer no inverno. Então isso aconteceu em algum período de calor. Então já não pode ser em dezembro. Também o ano que Jesus nasceu não é o ano que consta lá no seu livro de história. Por quê? Porque houve um erro de calendário e Jesus, na realidade, nasceu pelo menos 4 anos antes do que está no nosso calendário. Pelo menos 4 anos. Os estudiosos falam entre 4 e 6 anos. Mas, mesmo com a data errada, com o ano errado, a gente comemora a vinda do nosso Salvador. Então vamos tentar entender melhor o que é isso, o que é que a gente está comemorando. Lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, que já é o primeiro livro da Bíblia, logo após a queda de Adão e Eva, já há uma promessa de um Salvador que viria para pisar a cabeça da serpente, que é o diabo, e a serpente ia só machucar o calcanhar dele. Essa é a primeira promessa que a gente tem da vinda do Messias. Messias significa o ungido. É a mesma coisa que Cristo. Cristo também significa o ungido. Porque eles ungiam, eles derramavam óleo na cabeça de reis e sacerdotes. Aquele óleo escorria e isso era uma demonstração de poder. Então, Cristo é o ungido. Cristo não é sobrenome, viu? Não é Jesus Cristo, que nem você que chama João da Silva. Cristo significa o ungido, o Messias. Então, havia no Velho Testamento várias promessas sobre a vinda de um Messias. Então, o povo judeu aguardava por um Messias. E como o povo judeu vivia subjugado por outros povos, eles sempre achavam que o Messias seria um libertador político. Por exemplo, na época em que Jesus nasceu, os judeus estavam sob o jugo dos romanos. Então eles esperavam um Messias que libertasse eles, que Jerusalém passasse a dominar o mundo, alguma coisa assim. Até mesmo os discípulos de Jesus esperavam um Messias desse tipo, um libertador político. Demorou muito para eles entenderem que era algo muito maior do que isso, a vinda de Jesus. Mas como é que Jesus veio então? Bom, na Bíblia a gente tem 2 fontes que falam sobre o nascimento de Jesus. Nós temos o Evangelho de Mateus. Mateus tenta provar que Jesus é o rei dos judeus, ele escreve para uma audiência de judeus, tentando provar nas Escrituras que Jesus é o Messias prometido. Então ele traça até a genealogia de Jesus. Se você pegar Mateus para ele, logo no comecinho, ele já começa com a genealogia de Jesus. E Mateus fala, por exemplo, sobre os magos, os reis magos que vieram para adorar Jesus. A Bíblia não fala que eram 3. A Bíblia não fala o nome deles também. O pessoal popularmente aí costuma decorar o nome dos 3 reis magos. Não, na Bíblia não tem o nome deles, não. Não é Baltazar, não sei o que, não tem o nome deles. Então a gente tem ali em Mateus, capítulo 1, capítulo 2, e a gente tem também em Lucas. E eu vou aqui pegar para ler Lucas, tá? O contexto é o seguinte: o anjo aparece para Maria, fala que ela vai ficar grávida do Espírito Santo, ela engravida, ela era noiva de José. O que era um noivado naquela época? O noivado já era um casamento. Se você ficasse noivo de uma pessoa, você já estava casado com essa pessoa, embora não houvesse ainda o contato sexual. Esperava-se 1 ano esse período de noivado, para existir então o casamento propriamente dito e a consumação sexual. Mas já eram considerados marido e mulher, e se um dos dois saísse com outra pessoa, isso já era considerado adultério.
Então, apesar de Maria não estar coabitando com José, eles, noivos, já eram casados. Aí imagina Maria explicar para José que ela estava grávida de Deus, do Espírito Santo. Ele não acreditou muito nessa história, mas ele, para não envergonhar ela, ele ia anular esse casamento meio que de uma maneira discreta, porque ela poderia ser até apedrejada e morta, embora isso não fosse muito comum na época em que Jesus nasceu. Aliás, era incomum na época que Jesus nasceu uma mulher ser apedrejada, mas seria exposta à vergonha, à humilhação. Aí o anjo aparece em sonho para José e fala: não, fica tranquilo, é de Deus mesmo, isso daí. E aí então as coisas se apaziguam. Entretanto, com ela grávida, e isso era uma coisa estranha, isso já dava falatório, a Bíblia não fala nisso, mas já dava, porque eles estavam no período de noivado, não era para ter relações, e ela estava grávida. Eis que surge a necessidade de um recenseamento, deles irem para outra cidade, deles irem para Belém, para fazer um recenseamento. O recenseamento era o seguinte: você ia para a sua cidade de origem, e lá você falava: olha, eu tenho tanto de dinheiro, eu tenho tantos bens, a minha idade é tanto, a minha família é tal, que era uma maneira do Estado controlar o imposto que ia cobrar de você e também de ver as pessoas que estavam em idade militar, pessoas que estavam aptas ao serviço militar. Então, César Augusto decreta esse recenseamento e eles se deslocam para Belém, porque havia uma profecia no livro de Miqueias, do profeta Miqueias, de que o Salvador ia nascer na cidade de Belém. Então, eles vão para Belém e lá em Belém, a cidade lotada de recenseamento, não tinha lugar nas hospedarias e Jesus acaba nascendo, então, numa manjedoura. Manjedoura é onde você colocava comida para o boi, para a vaca, para o jumento, para o bicho que fosse lá comer. Então, nós vamos ver essa história agora, lá em Lucas, capítulo 2. Então, já vamos falar então aqui do nascimento de Jesus. Então, está falando de Maria aqui, tá? E ela deu à luz a seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Jesus nasceu numa manjedoura. Não tinha lugar para ficar. O Senhor do universo, a pessoa mais importante do universo, não desceu num foguete da SpaceX, não houve alarido, não houve repercussão na mídia, ninguém postou no X, ninguém postou no Instagram, e ele não veio em pompa, ele não veio para os grandes, ele veio humilde. Onde ele foi colocado quando ele nasceu? Numa manjedoura, aonde você dava comida para o boi. Cristo veio em humildade e ele veio se mostrar primeiramente aos humildes, aos pobres.
Jesus é Deus. Ele se fez homem e ele se esvaziou de toda a sua glória. Porque imagina a pompa que era para Jesus chegar aqui. Mas ele se esvazia de toda a glória e nasce dessa forma humilde. Num casal bastante humilde. Mas é Deus encarnando na terra. Então isso não passou batido. Um exército de anjos, aliás, primeiro um anjo. Imagina que você é um pastor. Belém ficava a cerca de 10 quilômetros de Jerusalém. E Jerusalém, você tinha muito gado que era criado, ovelhas, gado, que eles eram criados para sacrifícios no templo. Então existiam os pastores que cuidavam desses bichos aí. E os pastores não eram bem vistos pela população. Era uma camada marginalizada. Então, olha só que interessante, né? Jesus nasce pobre, Jesus nasce numa manjedoura e para quem que o anjo aparece? Foi para as autoridades, para as pessoas ricas? Não, aparece para um povo marginalizado que eram os pastores. Então o anjo aparece para ele e fala tudo isso que eu li aqui, ó. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Já pensou? Você deitado lá no pasto e de repente o céu se ilumina, um anjo grandão, bonito. E depois da mensagem, imagina assim o céu acendendo, mas ainda em um exército, uma multidão de anjos. Imagina o coral. Você consegue achar um coral bonito? Agora imagina um coral de anjos cantando. Isso é tremendo. Por que isso é tão tremendo? Porque Deus pisou aqui na terra. Você já passou fome? Jesus passou fome. Você sentiu um vento batendo no seu rosto e ficou gelado? Jesus sentiu. Você sentiu aflições? Jesus sentiu. Jesus, ele veio na forma de homem. 100% Deus, 100% homem. E para que Jesus veio? Jesus veio para morrer naquela cruz no seu lugar. Para ali na cruz ele pagar, para existir justiça, porque nós somos uma raça caída, uma raça condenada. É justo que nós fôssemos todos ao inferno, porque perto desse Deus santo, justo, poderoso, a gente é nada, a gente é menos que aquela aguinha do lixo, a gente é nada. Então nós com justiça iríamos para o inferno. Mas Cristo veio, morreu por aqueles que vão confessar o seu nome, que já confessaram o seu nome, que se arrependeram dos seus pecados, que reconheceram Ele como o seu Senhor e Salvador. Então Cristo veio para ser um sacrifício perfeito. Ele morre, ele sente ali toda a ira de Deus, então Deus castiga o pecado, o seu pecado não ficou sem castigo, o seu pecado foi castigado em Jesus. E quando você se vira para Jesus, reconhece isso, ele te justifica, você fica limpinho perante Deus. Então é isso que a gente comemora no Natal. Natal não é o presente do Papai Noel. Natal não é a época de comer panetone, embora seja muito bom dar presentes, comer panetone e tudo mais, mas você deveria agradecer a Deus por Ele ter mandado um Salvador aqui para a gente, por Jesus, que é Deus, ter descido aqui na terra, ter vivido entre nós e ter feito essa obra expiatória maravilhosa. Que você tenha um Natal maravilhoso, um final de ano incrível, que o próximo ano seja extremamente abençoado para você, para sua família. E a gente continua se vendo aqui nos vídeos. Custa nada você curtir, dar um joinha, compartilhar, se inscrever no canal. Um grande abraço, Deus abençoe, tudo de bom. Tchau, tchau.